Bom, agora finalizando a nossa proposta do conteúdo de anatomia para as turmas que estão nos assistindo, nós vamos finalizar aí a proposta de anatomia falando um pouquinho sobre o sistema nervoso central e da mesma maneira das principais estruturas encontradas dentro do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, né, já falado em aulas anteriores, ele é composto aí pelo encéfalo, né, o cérebro, né, e aí a gente vai ver algumas outras estruturas, vamos ver um pouquinho para frente, as outras estruturas compostas pelo cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Esses são os principais componentes aí do sistema nervoso central. Então, quando a gente falar em sistema nervoso central, a gente está falando dessas estruturas, ok? E partindo dessas estruturas do sistema nervoso central, é que faz a inervação através dos nervos periféricos. Mas aqui a gente só vai dar uma ênfase ao sistema nervoso central. Bom, e como já falado, aqui nós temos um corte transversal desse sistema nervoso central, demonstrando aqui o encéfalo, né, o cérebro, né, na sua porção mediana, o cerebelo, né, o tronco encefálico e a medula. Esta medula, também em aulas anteriores, que a gente estava explicando, que corre dentro, né, que ela é protegida pela nossa coluna vertebral. Então, também um órgão de bastante importância. Por que a importância? Por que a gente fala da importância do sistema nervoso central e até mesmo do cardíaco? Porque quando há alguma lesão nesses órgãos, nessas células, nesse tecido, o tecido não se regenera. Ele não tem como tornar a sua atividade, né, primitiva. Ele não consegue retomar aquelas funções que ele tinha. Então, uma vez lesionado, fica lesionado para sempre. Até esse momento, a gente não consegue falar de regeneração do sistema nervoso central. Tá? E aqui é uma outra subdivisão, e até a gente tentei dividir um pouco aqui em cores, de como que é separado, né? No cérebro, essa parte vermelha, essa parte vermelha aqui, ela é conhecida como telencéfalo, né? E assim, essa parte mais medial é o diencéfalo, é como se são as duas partes que compõem propriamente dito o nosso cérebro. E o tronco encefálico, aqui ele é formado pelo mesencéfalo, logo aqui abaixo do diencéfalo, a ponte, né, que é essa parte mais protusa, essa parte mais gordinha aqui, vamos dizer dessa maneira, e o bulbo, né, que é essa sequência aqui antes de iniciar a medula propriamente dito. E essa outra estrutura aqui que é o cerebelo. Então essa é a divisão anatômica, né, do sistema nervoso central, complementando, se tivesse aqui embaixo, aqui nesse esquema, a nossa medula espinhal. E aqui para vocês terem uma ideia, né, de uma vista superior de como que é formado, né, o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Ele tem uma fissura longitudinal dividindo em dois hemisférios, né, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. Então, na verdade, nós temos dois hemisférios do cérebro dividido por essa fissura, aonde cada hemisfério tem uma função específica, né? O que é interessante a gente estar sabendo é que o hemisfério esquerdo ele tem uma dominância, ele faz o controle do lado direito do corpo humano e, consequentemente, o hemisfério direito ele faz todo o controle da área esquerda do corpo humano. Então, como a maioria da população é destra, então a gente tem uma atividade maior, né, de controle de escrita pelo lado esquerdo, porque a gente escreve com a mão direita. E, consequentemente, os canhotos, né, os sinistros, né, sinistro em latim é lado esquerdo, ele tem essa área de facilidade de escrita mais desenvolvida pelo hemisfério direito. E aí, no texto aqui, ele mostra mais ou menos os hemisférios, quais são as suas principais
funções dentro do que é desenvolvido, dentro do que o corpo humano realiza as funções. E aqui, para a gente ter uma ideia de quais são essas funções que estão ligadas a cada área do nosso cérebro. Então, essa parte aqui, que a gente chama de parte frontal, né, do cérebro, está ligado a mais parte da linguagem, e vai estar todo o controle do juízo crítico, atenção, planejamento, raciocínio, comportamento, iniciativa, né? Nessa parte aqui mais medial inferior, né? A parte de humor, orientação, memória, aprendizado. Nessa parte mais posterior, reconhecimento, cálculo. Aqui tem a área de visão também, né? Visão, que a gente não consegue... onde vai processar as imagens, e nessa parte aqui mais mediana, a linguagem. Por que isso é importante a gente estar sabendo? Por que é importante ter essas discriminações aqui do que cada área é responsável? Porque quando se tem alguma lesão, né, no sistema nervoso central, dependendo da área que é lesionada, aí o paciente pode apresentar alguma dificuldade, né, em algum ato que antes ele conseguia resolver, antes era tido como normal para ele, né? Então, por isso que, dependendo da área que o cérebro é lesionado, a gente já consegue fazer um prognóstico de que pode ser algum tipo de sequela com o paciente, de acordo com esse esqueminha colocado. Mais um esqueminha mostrando para vocês também as áreas do cérebro e mais ou menos o que cada área, né, controla no nosso corpo humano, né? Então, quando, por exemplo, pegando esse esqueminha aqui, quando se tem alguma lesão na parte posterior do cérebro, né, porque tem algum trauma, por que afeta a visão? Porque a área de processamento de imagem fica nessa área aqui, lá daquele osso occipital, onde a gente já viu na anatomia de ossos do crânio. Então, isso aqui é importante a gente saber, para a gente estar sabendo como que é cada atividade que é desenvolvida em cada região do cérebro, né? E eu chamei aqui também a atenção para ver as funções de cada órgão que compõe, por exemplo, o cerebelo e o tronco encefálico, né? Então, o cerebelo, quando se tem alguma lesão, algum trauma, então a gente pode ver que o paciente ele já tem uma dificuldade de andar, de se manter em equilíbrio. Então a gente sabe que tem aí provavelmente uma lesão cerebelar, porque ele é responsável pelo cerebelo. E assim sucessivamente, né, em cada área, né, que é responsável por cada ação do corpo humano, quando se tem uma lesão ou alguma reclamação, a gente sabe mais ou menos qual que é a área que poderia estar sendo afetada. Então, é em cima dessas informações que a gente vai estar pesquisando e também saber a informação de responsabilidade de cada ação, né, do sistema nervoso central nessas áreas. E aí, dando andamento ao sistema nervoso central, nós temos a medula, né, a medula espinhal. Se vocês relembrarem lá na nossa aula de anatomia, quando a gente falou do crânio, a gente tinha naquela vista inferior aquele forame, né? Aquela abertura maior que é o forame magno. Na verdade, o forame magno está... Deixa eu mudar de cor aqui. O forame magno está nessa altura aqui, ó, e aonde que sai do sistema nervoso, onde sai do cérebro, a medula espinhal passando pelo forame magno. E essa medula espinhal, ela está protegida pela nossa coluna vertebral, né? Por isso que a gente viu uma das funções da nossa coluna vertebral, né? A função de proteção da nossa medula espinhal. E essa medula espinhal é nosso principal nervo, aonde a partir dela vão sair e chegar as inervações periféricas. Então a gente vê também a importância deste elemento dentro do sistema nervoso central, né? E é interessante, eu quis deixar esse esqueminha aqui para vocês, né? Agora que vocês já são conhecedores da nossa anatomia da coluna,
como que está separada a nossa coluna, né? Coluna cervical, torácica, lombar e sacral, e como a coluna, né? E como a nossa espinha, ela passa aqui por dentro da coluna, por essa proteção. Então, quais são as regiões que a medula espinhal está controlando? Então, a gente pôs aqui um esqueminha em azul, que essa região cervical, ela controla de todas as ações do pescoço para baixo, né? Mais ou menos na altura da quarta vértebra cervical. C4 quer dizer a vértebra cervical 4, né? E a partir da sexta vértebra cervical, ela controla mais ou menos dos ombros para baixo. E assim, consequentemente, na sexta vértebra torácica, tem T6, né? Sexta vértebra torácica, ela controla um pouco do músculo peitoral para baixo, porém ela não controla, ela não tem nenhuma ação no movimento dos braços. E a partir da lombar, da primeira vértebra lombar, ela controla todos os movimentos e sensações das pernas. Por que eu estou colocando isso aqui? Por isso aqui é para a gente saber mais ou menos o que ocorre quando se lesiona a nossa medula espinhal. Então, dependendo do local onde há a lesão, é onde vai ter o comprometimento, né, dos movimentos e sensibilidades das regiões correspondentes ao local. Por isso que num acidente onde se tem um trauma muito em cima do pescoço, a pessoa fica praticamente sem movimento do pescoço para baixo, que a gente chama de tetraplegia, né? E no movimento, e numa lesão mais na parte inferior, né, na altura da lombar, há somente lesão na parte de movimento e sensibilidade das pernas, que a gente chama de paraplegia. Então é essa relação que a gente faz, né, pela movimentação, pela relação dos órgãos sensoriais e de movimentos que a gente tem no corpo humano relacionada com a nossa medula espinhal. Aqui a gente encerra todo o nosso programa que foi proposto para as aulas das turmas de vocês. Então eu queria deixar bem claro que para a gente não se pegar nas aulas apenas dos slides, que isso só foi um apanhado bem pontual, né? Esse mecanismo de aula EAD por conta desse cenário de pandemia que a gente tem, mas eu quero deixar bem claro que a intenção não é esgotar, né, as matérias, o que foi dado apenas pelos slides, né? Estou incentivando a estudos em paralelos, em livros, em artigos científicos ou qualquer outro trabalho que se encontre aí, a grande monta que vocês vão estar encontrando aí na internet, e aonde vocês estiverem estudando, surgir alguma dúvida do que não foi falado ou que foi falado que não foi entendido, vocês me passam aí pelo e-mail e num encontro breve a gente tira essas dúvidas pessoalmente. Agradeço a atenção de todos, obrigado.